Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda devocional acerca da Semana da Paixão de Cristo, a Semana da Morte de Jesus. Nós começamos ontem a ver o que acontece nessa que é a última semana de Jesus na Terra, antes da sua morte, e vimos Jesus chegando, entrando em Jerusalém, montado num jumento, sendo aclamado por uma multidão de seguidores, pessoas que esperavam que ele as libertasse do Império Romano. E ele então é adorado por essas pessoas e profeticamente cumpre profecias, né, do Antigo Testamento. Agora nós chegamos então no segundo dia da semana, a segunda-feira. Um dia como hoje, há 2000 anos atrás, mas um dia totalmente especial, porque era a semana onde o Senhor Jesus Cristo estava se preparando para morrer por nós na cruz. Marcos, capítulo 11, um dos evangelhos que mais trabalha em ordem cronológica aí a vida de Jesus, né, o evangelho de Marcos, capítulo 11 diz para nós o que aconteceu na segunda-feira. E ele fala assim: no dia seguinte, segunda-feira, quando estavam saindo de Betânia, então Jesus pernoitou em Betânia e agora estava indo de novo para Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Então aqui nós temos a primeira coisa que acontece na segunda-feira, que é Jesus amaldiçoando a figueira. Aquela figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Isso também tem um significado simbólico que nós não vamos abordar aqui agora, mas que dentro de um estudo maior acerca da vida de Jesus Cristo, você pode encontrar e entender melhor esses detalhes, tá bom? O texto vai dizer no versículo 14 que Jesus então se aproximou dessa figueira, não encontrou fruto nela, pois não era momento propício para ter frutos, né? Não era época de ter frutos, mas como ela tinha aparência, ela tinha folhas, ele então foi até ela. E o versículo 15 diz que, não encontrando frutos, Jesus disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso e foram embora. Agora, essa história ela só terá conclusão no dia seguinte, na terça-feira, porque na terça-feira os discípulos passam novamente por essa mesma figueira e agora ela está completamente seca. No dia anterior, na segunda-feira, ela estava bonita até, cheia de folhagens. No dia seguinte, ela já estava morta. E aqui há, então, como eu disse, um símbolo profético, uma ilustração, e só para explicar aqui rapidamente, acerca da vida espiritual de Israel. Israel era assim, formosa, pomposa, os líderes religiosos eram assim, tinham aparência de ter vida, mas estavam mortos, porque não tinham frutos, ok? Então esse aqui é basicamente o símbolo que Jesus está querendo trazer por meio dessa passagem. Mas o texto continua e diz o que vai acontecer quando ele chega em Jerusalém. Aproximando-se dela, versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Eu não sei se você tem noção disso, mas você sabe qual foi o primeiro ato público de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ele ainda tinha naquela época 4, 5, no máximo 5 discípulos. Ele transforma lá em Caná da Galileia a água em vinho. Isso não foi público, poucas pessoas viram. Logo depois dele transformar a água em vinho, ele vai para Jerusalém participar ali de uma festa da Páscoa. E o primeiro ato público de Jesus foi a purificação do templo. Naquele momento, e depois que ele purifica o templo, é que ele vai ter aquela famosa conversa com Nicodemos. Lembra? Onde ele disse que era importante nascer de novo? Pois bem, passam-se alguns anos e agora, a última semana de vida de Jesus, o segundo ato público dele aqui agora, no início dessa semana, é novamente purificar o templo. O que acontece é que algumas pessoas até dizem, né? Jesus ficou descontrolado, né? João capítulo 2 narra isso. Jesus ele ficou descontrolado e tal. Não, ele não ficou descontrolado. Ele de modo sóbrio trançou
uma corda, um chicote, e saiu expulsando os cambistas. É isso que o texto de João nos diz. Se Jesus tivesse ficado descontrolado naquela época e agora de novo, ele teria sido preso. Lembre-se, os fariseus estavam procurando uma oportunidade de prender Jesus. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, queriam matá-lo. Eis uma grande oportunidade. Ele está quebrando uma festa. Imagine você chegar numa festa e começar a quebrar tudo. As pessoas vão olhar para você e falar: está louco, prendam este homem. Mas não é isso que aconteceu com Jesus alguns anos antes. E não é isso que acontece essa semana de novo. Por quê? Porque Jesus não foi preso. Porque Jesus quebrou, estragou a festa, acabou com tudo e não foi preso. Bom, vamos lá. O texto continua e diz assim. Versículo 17 de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, 17. Jesus ensinava as pessoas dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele está citando aqui Isaías. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E agora ele cita Jeremias aqui, o profeta Jeremias. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Mas eles não matam e não prendem, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E aí Jesus volta então para Betânia. Bom, o que está acontecendo aqui então na segunda-feira? Alguns anos antes, Jesus, a primeira coisa que ele faz em público é quebrar as barraquinhas do templo. Por que ele não foi preso naquela época? Porque pelo contrário, ele começou a ganhar seguidores. Se você estragasse uma festa, você seria preso. Ele não é preso. Por quê? Porque o que ele diz é verdade. Porque o que ele estava falando era verdade. Bom, existiam 3 problemas aqui. Jesus fica bravo com essa venda aqui, não somente pelo comércio. João vai dizer, né, que eles estavam ganhando dinheiro na troca do câmbio, na troca das moedas. Bom, a questão haviam 3 problemas. Primeiro, os mestres da lei, os líderes religiosos estavam ganhando dinheiro, vendendo animais assim, que nem eram animais próprios e nem animais no padrão que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento para serem sacrificados. Esse era um problema, eles estavam ganhando muito dinheiro com isso, e aí a adoração se tornou algo mecânico, algo frio. Não era algo de coração. Eu vou lá, pago e o que eu tiver de dinheiro para pagar eu pago, o que não tiver eu compro o animalzinho que eu quiser para comprar e mata lá e Deus que me perdoe assim, né? Esse era um primeiro problema. O problema era o lucro exagerado e desonesto. O segundo problema é que a adoração se torna então algo mecânico. Como que era o processo? De sacrificar um animal que Deus estabeleceu lá em Levítico e tudo mais. Você tinha que escolher o melhor animal do seu rebanho. Geralmente um animal sem mancha, um animal mais bonitinho, um animal mais saudável. Por quê? Porque geralmente o animal mais saudável e mais bonitinho era aquele que você pegaria um apreço por ele. E você teria que criar aquele animal, cuidar daquele animal o ano inteiro, dando comida para ele, dando aguinha para ele, protegendo ele dos lobos, para que depois de um ano você levasse aquele animalzinho que você até deu nome para ele, você fosse com ele até Jerusalém e matasse ele. Isso para que as pessoas entendessem o quanto o pecado é doído, é grave, é triste. Se você tivesse aí um pet, um animalzinho, e você cuidasse dele com muito carinho e Deus pedisse para você sacrificá-lo, certamente você teria uma dor muito grande no coração, não é? Agora, se você só for lá e comprar um animalzinho que você nem precisa olhar e nem vai ver, eu pago aqui, vai lá, leva lá e mata ele para mim. Esse tipo de adoração não faria talvez uma diferença tão grande no seu coração. Seria algo frio, mecânico. Então, em segundo lugar, o problema é justamente esse. O fato deles ficarem vendendo e comprando animais e não precisarem viajar com os animais, levando da sua cidade até Jerusalém o seu animalzinho de estimação para ser sacrificado no templo. De estimação não, mas o seu animal que houve algum tipo de cuidado por ele, isso fazia com que a adoração se tornasse algo frio e mecânico. E Deus queria que os judeus entendessem o sofrimento que o pecado traz. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veio para morrer. E o sacrifício dele não pode ser banalizado. O sacrifício dele não pode ser encarado de modo frio por aqueles que o adoram. Então, aqueles animais que morriam no templo simbolizavam o próprio Jesus. E ele está dizendo, olha, vocês não ligam para o sacrifício, vocês não ligam para a comunhão com Deus. Daqui a alguns dias eu vou morrer para que vocês tenham comunhão com Deus. E em terceiro lugar, eles usavam o pátio do templo, a parte do templo que era reservada para os gentios. É por isso que aqui no versículo 17 ele vai citar Isaías dizendo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os judeus eles pegavam uma parte do templo que era destinada aos gentios. Quem são os gentios? Pessoas como eu e você, que não somos judeus. Havia um espaço próprio para pessoas que não eram de descendência judaica poderem adorar a Deus. Aquele pátio era o lugar mais próximo que eles podiam chegar da presença de Deus. Depois daquele pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres e o pátio dos judeus, dos homens judeus. Então cada um desses grupos tinha um acesso maior e mais próximo de Deus. Lembrem-se que nos dias do Novo Testamento, a presença de Deus estava simbolizada e representada no templo de Israel. Bom, eles estavam usando esse espaço do templo para fazer comércio. Então, por todos esses motivos, lucro desonesto, tornar a adoração fria, ritualística e mecânica e afastar os gentios, afastar todas as nações da presença de Deus, por todos esses motivos, Jesus fica bravo e então ele vai lá de modo extremamente usado por Deus com toda a sua autoridade e ele quebra a festa. Ele acaba com tudo. Ele tinha argumentos. Ele não estava descontrolado. Se ele estivesse descontrolado, mais uma vez, ele teria sido preso e já teria sido morto nesse momento. Mas isso não acontece com ele. Por quê? Porque o que ele estava dizendo era verdade. Eles estavam num lugar impróprio, estavam fazendo da adoração algo frio, e eles estavam lucrando desonestamente. Não havia argumentos e nem motivos para prendê-lo. Então, Jesus, ele como o Messias, e uma das funções do Messias é justamente essa, restaurar a adoração, aproximar o povo de Deus, ser um intercessor, ser alguém que pega as pessoas e aproxima as pessoas de Deus e aproxima Deus das pessoas. Esse é o trabalho de um sacerdote. E o Messias era um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Ele veio para nos aproximar de Deus, não apenas com as suas palavras, mas com o seu sacrifício, que aconteceria dentro de alguns dias na cruz. Ele veio então para ser o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Com essa ação, Jesus então ele está condenando a nação de Israel, porque eles estavam lidando com a adoração de modo frio, de modo mecânico, de modo ritualístico, e estavam afastando pessoas da adoração de Deus. Bom, o que isso tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, como você tem adorado a Deus? Jesus morreu para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que eu e você pudéssemos nos tornar adoradores. Você tem adorado a Deus com alegria? Vou te dar um exemplo. Quando você vai a um culto, a uma cerimônia religiosa, você presta atenção no que você está cantando? Você canta de coração? Quando você ora na ciência e na certeza de estar falando com Deus, Criador do Universo? Ou você fala como se estivesse falando com a parede, repetindo palavras que você nem presta atenção no que está dizendo? A nossa adoração não pode ser mecânica, não pode ser fria, nem ritualística. A nossa adoração precisa acontecer em espírito e em verdade, buscando intimidade com Deus e desfrutando da liberdade que Cristo veio trazer para nós. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que agora, não mais no templo, não mais num monte, não mais num local específico, mas os verdadeiros adoradores poderiam adorar ao Deus Pai em qualquer lugar do mundo. Dentro dos nossos quartos, no nosso carro, na escola, no trabalho, tomando café da manhã, em qualquer local, nós temos acesso ao trono de graça de Deus. Então, como você tem adorado a Deus? Você tem aproveitado o acesso que Jesus veio trazer para você? E você tem buscado a Deus com alegria e sinceridade de coração? E como que você tem lidado com a adoração a Deus, não apenas entre você e Deus, mas
você e o próximo. Porque Jesus estava bravo com os líderes religiosos porque eles estavam afastando os gentios da presença de Deus. Você é alguém que afasta as pessoas de Deus? Você é alguém que pelo seu mau testemunho as pessoas olham e dizem assim, poxa, eu não quero ser um cristão. Se aquele ali é um cristão, eu não quero ser um cristão. Cuidado com o modo como você tem vivido. Porque eu e você fomos chamados para o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Nós fomos chamados para aproximar pessoas de Deus e não para afastá-las. Então, se tem uma verdade que a purificação do templo nos lembra, é que nós precisamos adorar a Deus com alegria, com sinceridade de coração, desfrutando da comunhão que Jesus veio nos dar, e também precisamos aproximar outras pessoas de Deus. Pegar pessoas que não conhecem a Deus e trazê-las para a presença de Deus e falar, olha, esse é o Deus Todo-Poderoso, Ele ama você e Ele quer que você o conheça. Nessa semana de Páscoa, seja usado e ousado. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do amor dele por elas. Lembre ao seu colega de trabalho, ao seu colega de escola, ao seu familiar, que Páscoa não é festa de chocolate. Páscoa é festa do sangue de Jesus, vertido na cruz, para me perdoar, para te perdoar, para nos perdoar dos nossos pecados. Que Deus te abençoe e até amanhã.